Carnaval chegando e o pessoal ainda no desejo de brincar com povos originários, povos étnicos, dentre outras travestilidades. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes ao Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. Eu sou Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado por meus queridíssimos amigos... Bel Becker. Gerson Cardoso, Gersinho, que hoje estreia aqui conosco no Papo Juris e a quem eu dou as mais efusivas boas-vindas, meu querido amigo. Muito bom tê-lo aqui conosco, que seja uma caminhada muito próspera, proveitosa e de muito conteúdo aí pra gente. Muito bem-vindo. Valeu, Vininha. O prazer é meu. Bel, também um beijo para você. E cada vez mais eu fico feliz em poder estar dialogando. É importante a gente ter esse aquilombamento. Eu sei que com vocês o papo flui bastante e é muito massa. E outra coisa, já é Carnaval Cidade, né? Acorda pra ver? Acorda pra ver, minha Carnaval gente. Cidade. Bom dia, comunidade, né? Porque o negócio, assim, tá fervendo e a gente aqui tentando trabalhar, produzir conteúdo pra vocês, mas Salvador é uma capital complicada pra produzir conteúdo nessa época. Fuzuê, Furdunço, Pipoco e por aí vai, né? Os bloquinhos de rua que também começaram a ganhar todo o Brasil. Não é mais uma realidade local de Salvador, a gente vê isso em São Paulo, o Rio já trazia toda essa questão, Recife, enfim, onde tem festa, tem gente, tem folia, tem respeito ou de respeito a depender da situação e por aí vai, né? Eu acho que o nosso primeiro ponto é esse, né? Como é que depois dessa pandemia, será que o brasileiro já se conscientizou, né, do que ele deve levar para a rua como brincadeira? Porque fica muito complicado a gente passar por um período tão sensível na nossa história, né, sanitária inclusive, e a gente agora recomeçar, né, na brincadeira, na folia, porque para quem não tá acompanhando, eu acho muito complicado, talvez não seja desse mundo, mas a gente ficou sem carnaval aí durante quanto tempo? 2 anos, 3 anos? 2 anos, né? 21, 22. E agora... O que aconteceu todo esse episódio, né, lamentável da pandemia, e a pessoa tá com sede, é aquela questão de bora extravasar, tá nesse clima todo assim, então as cabeças estão em turbilhão. Minhas pernas aqui estão todas se tremendo, ó, já tô agoniado. Tá vendo? Já tá querendo pro fuzuê. Hoje é fuzuê. Pois é, minha gente, hoje vamos tratar disso. O que é uma brincadeira de carnaval, o que é permitido no sentido daquilo que não atinge o outro, não agride o outro no carnaval. Eu não sei como eu definiria esse nosso tema, gente. É simplesmente o respeito no carnaval, né? Verdade, eu acho que assim, mais o respeito à diversidade, levando em consideração que a gente vive num país que é plural, é pluriétnico, é um multicultural, mas a gente sabe que existem algumas culturas, alguns grupos que são cada vez mais objetos de discriminações sistêmicas. A gente pode pegar, por exemplo, assim, os povos originários, os indígenas, né? O quanto a cultura indígena é objeto de apropriação cultural por pessoas especialmente brancas e fazem dessa cultura como se fosse fantasia. Será que é correto? É possível você se vestir de indígena? Não vou falar nem a palavra índio, que já mostra todo o aspecto do racismo estrutural em relação a essa temática, mas a gente precisa, de fato, ver o que a gente está usando. Porque até pessoas lidas como socialmente críticas terminam correndo em erro. Eu, durante a fala de vocês, parei para pensar aqui, a própria Daniela Mercury levou para o trio já a questão do blackface. Hoje ela está comemorando 30 anos do Canto do Axé, uma música que enaltece a Bahia, mas diz que a cor dessa cidade sou eu. Enquanto tem essa apropriação, né, dessa cultura afro-brasileira, a gente percebe também quem é que lucra com tudo isso, mas o problema todo também é essa questão de respeitar a cultura, os modos de vida, enfim, o que termina compondo essa subjetividade da pessoa indígena, da pessoa afrodescendente e por aí vai. Esse e outros conteúdos jurídicos você pode encontrar aqui no canal do Papo Juriscast. Não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar um comentário, se inscrever. Nós estamos também no Spotify e no Google Podcasts. Ainda mais em tempos em que a gente está passando por um extermínio em massa, né, dos povos originários no Brasil, dessa vez televisionado mundialmente. Então fica muito complicado a gente assumir uma postura de agora eu vou brincar de ser indígena, né? Antigamente a gente falava muita expressão, agora eu vou brincar de índio. Mas
o mais correto seria, vou brincar agora de ser indígena, né? Vou me vestir, a população ali está morrendo, mas eu vou me vestir, eu vou brincar disso. Soa assim, um escárnio, né? Um Pois desrespeito. não, Bel, você pode ser uma nega loura, como Cláudia Leite, né? A percepção, eu acho que não é só minha. Quando a gente vai para um carnaval e se traveste de algo, né, se fantasia, melhor dizendo, a gente se fantasia para que seja algo engraçado, caricato. Como assim indígenas são caricaturas? Como assim pessoas negras são caricaturas? Como assim pessoas trans, travestis, transexuais são caricaturas? Como assim é engraçado ser indígena? É engraçado ser uma pessoa negra? É engraçado ser uma pessoa trans? Num país que mata indígenas, num país que mata negros, num país que mata trans. É engraçado eu me travestir de uma etnia para fazer gracejo, piada, para tornar uma caricatura. Eu transformo um povo em caricatura apenas para satisfazer o meu desejo ali de uma brincadeira, né? De fazer piada, de fazer graça. Não é engraçado, não. Eu me lembrei aqui de um fato, e eu falei que eu iria contar uma historinha, né? Teve um encontro dos ex-alunos do Teresa de Lisieux, Gersinho, eu acho que você estava. Foi antes da pandemia, não sei se você vai se recordar, não vou falar nomes aqui, porque, né, é uma questão de preservação, em que a gente se encontrou, a gente sempre faz reuniões de ex-alunos, né? E aí a gente se encontrou no Imbuí na ocasião, no Boteco do Caranguejo. Você se lembra disso, Gersinho? Eu acho que nesse último não estava. Não estava, não. Eu sei que a gente teve uma conversa muito interessante, eu vou contar aqui para vocês. Um dos nossos amigos de escola sempre saiu no Muquiranas. Para quem não sabe, Muquiranas é um bloco de Salvador, que deve ter algo muito parecido em outros estados, né? Deve ter. Mas aqui em Salvador é algo meio que tradicional. Aliás, Muquiranas ainda existe? Primeira pergunta. Existe. Maria. Inclusive, sai com as fantasias esgotadas, né? Aí, na ocasião, esse nosso amigo perguntou primeiro para mim, depois socializou na mesa, né? Bel, você se sente incomodada de eu me vestir de mulher? Eu, homem, me vestir de mulher? Eu, na ocasião, falei assim, olha, eu não vejo isso como um problema, mas entendo mulheres que se sintam incomodadas. Hoje, com o passar do tempo, eu já tenho uma outra visão, sabia? A gente, às vezes, precisa de um tempo, um lapso temporal para amadurecer certas questões, e eu acho que existe um clamor social para que a gente refaça o nosso imaginário. E eu acho que o carnaval influencia muito no nosso imaginário. Vocês estão acompanhando o quanto de meninas, mulheres cis, estão se sentindo incomodadas com a presença de mulheres trans e travestis em banheiros femininos? Vocês estão acompanhando isso? Pois na UNB teve um caso recente em que teve briga, inclusive, entre uma mulher que se designa como travesti, tá? E uma mulher cis. A mulher cis estava no banheiro, entrou a mulher travesti, e as duas tiveram um embate, que inclusive foi filmado dentro da Universidade de Brasília, e o negócio, assim, chegou ao extremo de agressividade, inclusive. E muitas das meninas, elas reclamam porque é um ambiente privado, reclamam porque às vezes estão sozinhas e reclamam porque existem traços de masculinidade em muitas delas. Esse foi um dos exemplos. A mulher travesti, ela está dentro mais de um conceito queer, em que ela se veste de mulher, tem barba, ainda tem trejeitos, fala masculinizada, vamos dizer assim, e a menina cis que estava no banheiro, inclusive lésbica, negra, se sentiu mal e foi questionar. Você não deveria estar aqui. E aí ela falou, por quê? Porque você é homem, você tem barba. Aí ela falou, não, eu sou mulher. Começou o debate aí. Eu acho que isso tem muito a ver, Gersinho, com essa questão da mulher não dar seriedade àquele gênero, né, que se entende como mulher também, muito por conta dessa questão do imaginário do carnaval. Olha e fala, não, se você é uma muquirana, você tem barba. Eu estava aqui, a questão das muquiranas sempre me incomodou. E com o passar do tempo, a gente tendo acesso a outras literaturas, a outros debates, compartilhando, eu percebo o quanto a mulher termina sendo ali objeto, além de objetificação de corpo, mas também na posição de colocar ela de forma estereotipada, de forma a diminuí-la, né? E é uma naturalidade, porque assim você não vê esse imaginário social buscando reproduzir imagens de homem. Apesar do que, se fosse reproduzir, acredito que seria colocar o homem na posição de virilidade, de que se comunique com a própria masculinidade tóxica. Eu acho que colocaria muito isso, assim, o que é ser homem, né? Não tem essa concepção
principalmente numa sociedade que é LGBTQI-fóbica, de definir o que significa ser homem é também complicado. E quando coloca em situação da mulher, a gente percebe o quanto há um momento de fantasiá-la, se vestir de mulher, mas essas mesmas pessoas são aquelas que no dia a dia reproduzem essa masculinidade tóxica, que são os algozes das violências domésticas, enfim, mantém cada vez mais a mulher na posição de subalternidade, principalmente numa sociedade machista, sexista. Então, acho que isso que deve ser repensado. Será que seria adequado esses comportamentos no sentido de fomentar de forma tão naturalizada comportamentos de transversalidade nesse sentido? Eu acho que é preciso rever essa forma de como a gente se comporta como sociedade. E se tratando desse caso, bem especificamente, eu não sabia da UNB, a gente percebe que você trouxe a questão de uma mulher negra, lésbica, que não concorda, a gente vê que uma pessoa que integra ao grupo de minorias, né? E ela, na verdade, vive em diversas opressões. Há uma interseccionalidade aí sobrepondo nessa situação, o que mostra também que as pessoas negras, ainda que sejam lésbicas, também reproduzem todo esse aspecto do preconceito que está estruturado na nossa sociedade. A gente precisa, de fato, repensar também o que significa ser mulher trans, o que significa ser identidade, o que é identidade de gênero, né? Precisa passar por toda essa transformação para se adequar a um padrão. É isso, tem muita... O universo LGBTQIA+, e aí eu faço uma defesa deles, apesar de não fazer parte, é muito diverso. Então fica muito difícil para a gente restringir, né, com caracteres visuais, né, e dizer, com certeza fulano é. Mas a gente pode enquadrar, por exemplo, o que como comunidade queer, né, como uma comunidade que se traveste e que se sente à vontade no dia a dia de transitar entre um perfil feminino e um perfil masculino com mais facilidade. E fica muito difícil, realmente, a gente ter limitações, mas eu acho, juro para vocês, que eu acho que o grande problema das meninas se sentirem inseguras nesse sentido e serem, sabe, resistentes, né, tem muito a ver com a questão do machismo, que é trabalhado, sabe, aquela coisa, muitas vezes ela já se sentiu agredida, ela está num ambiente sozinha com aquela outra pessoa que ela desconhece e que, visualmente falando, ainda tem caracteres masculinos ou masculinizantes, né? Então, assim, eu falo muito mais nesse caso por conta da barba, tá? Mas tem vários outros casos que a pessoa ela não tem nenhum caractere masculino, só para fazer aqui uma ressalva, e ainda assim, muitas meninas cis ainda têm resistência. Eu acho que vem realmente da questão machista. E brincar com machismos não é legal. Bel, primeiramente eu preciso fazer essa ressalva. Eu, na condição de um homem, tenho um outro lugar de fala que não me habilita a emitir opiniões mais, digamos assim, em defesa ou não. Mas eu olho por um determinado aspecto. Eu acho que, para além desse receio que mulheres cis têm, né, por conta do machismo, eu acho, olhando de fora, não faço parte de nenhuma das duas comunidades, né, digamos assim, nem de mulheres, nem da comunidade LGBTQIA+, mas eu acho que vem também essa coisa desse, o medo, o travesti, a travesti entra no banheiro feminino, a mulher trans entra no banheiro feminino, e aí a mulher cis se sente insegura, se sente um tanto quanto desconfortável. Eu não acho que venha só por um olhar de medo do machismo, eu acho que vem também por um olhar transfóbico, talvez, né? Aquele ideário que todo mundo faz de que as travestis são agressivas, travesti anda com gilete embaixo da língua, travesti isso, travesti aquilo, sabe? Então, eu acho que isso faz parte desse ideário transfóbico. Mas, amigo, também. você não acha que a transfobia vem do machismo? Na verdade, se a gente for olhar, todos os males da humanidade vêm do machismo e da branquitude, né? Com certeza, com O patriarcado certeza. termina sendo a base, né? Essa ideia de transformar, né? É quem está no topo da relação, quem realmente é o modelo padrão de sociedade, né? Tem essa comunicação. Eu acho que também há uma necessidade de debater socialmente a ideia do que significa identidade de gênero. Há necessidade de você realmente adotar traços sociais que te remete à ideia do feminismo, da masculinidade, para você se reconhecer como homem ou mulher numa sociedade que é diversa. E outra coisa também que eu parei para pensar quando vocês falavam, é essa ideia de quem é realmente o perfil do maior agressor. E, normalmente, o agressor está próximo da vítima. As estatísticas mostram que são as pessoas dentro de casa, são os vizinhos, são sempre alguém que tem essa proximidade. Então, o quanto as pessoas terminam reproduzindo toda essa ideia que é estrutural, infelizmente,
mas que precisa também ter aquela ideia de abrir para a diversidade. Eu acho que Vininha trouxe uma questão muito importante logo no início da fala dele, na questão do respeito. O que constrange não é legal, não é brincadeira. Isso perpassa também para a relação de respeito ao próximo. Então, quando a gente começa a se colocar no lugar da outra pessoa, a gente vai mudar bastante assim e precisa realmente debater. A gente precisa falar de sexualidade, de gênero, de raça, principalmente numa sociedade que apresenta um determinado grau de evolução. Haja vista que as pessoas hoje se sentem legitimadas em serem perversas, em agirem de forma discriminatória, sem nenhuma cerimônia. Isso está no meio da fala, isso está no meio do próprio Poder Judiciário, quando se manifesta nas seus pronunciamentos. Enfim, está no nosso dia a dia que a gente precisa combater, né? É verdade, perversidade existe. Você traçou a questão do perfil do agressor, que normalmente ele está próximo da vítima, né? Mas a gente ainda tem perfis perversos, aleatórios, e a gente vê isso muito no carnaval. Voltando ao carnaval. Como a gente vê perfis aleatórios, violentos no carnaval. Muquiranas, infelizmente, eu não sei se a gente deve só restringir a muquiranas, mas eu estou falando do gênero, né, de blocos de carnaval que estimulam esse tipo de fantasia à travestilidade. Gente, os homens que se travestem por brincadeira nesses blocos, eles se sentem muito livres para fazerem brincadeiras extremamente agressivas. Então, é aleatório, tipo, não é um perfil do agressor que está lá, que você conhece, é um aleatório que simplesmente chega para você no carnaval e vai brincar com você, com seu corpo, porque ele está vestido de mulher. E outra coisa também, é tão simbólico que um dos instrumentos que compõem a fantasia de algumas pessoas é o uso da arma, né? O que mostra a questão do poder, eu vou atirar em você, e mostra realmente a ideia de afirmar que a mulher, nessa sociedade, precisa estar no lugar dela. O lugar dela é no lugar de submissão, de objetificação. Não concordo, já não gostava de blocos dessa natureza, e depois que eu comecei a ter acesso a esse debate, foi definitivamente importante para perceber que eu não estou no caminho errado no sentido de construção de uma sociedade mais inclusiva, mais respeitosa, combatendo esses atos que são naturalizados por muita gente, né? Por pessoas próximas da gente. E é um caminho que a gente deve seguir, né, Gessinho, Bel, de desnaturalização desse negócio, e é um caminho árduo, né? E assim, é um caminho que todos nós devemos tomar e que pelo qual todos nós devemos nos responsabilizar. Não é só quem está sentindo, sofrendo literalmente na pele, não. Eu, na figura também, que estampo em minha pele, na expressão da minha sexualidade, eu que estampo todos os caracteres do opressor, né, daquele que está na condição de quem oprime, eu também tenho que me autorresponsabilizar. Todos nós devemos nos responsabilizar por isso. Não é porque eu não sinto a dor do indígena que eu simplesmente posso me fantasiar ou posso simplesmente não entrar no debate a respeito disso. Não é porque eu não sinto a dor que pessoas negras sentem diariamente que eu posso simplesmente passar batido quando alguém faz blackface ou me permitir, porque inclusive isso faz parte do privilégio da branquitude, eu me dar o luxo de não entrar na discussão, de não botar o dedo na ferida e simplesmente ficar ali me omitindo, porque os privilégios estão aí, me beneficiam sobremaneira. A utilização de elementos de uma etnia como forma de fantasia, né? O blackface, me fantasiar de indígena, isso pode configurar, por exemplo, injúria racial, crime de racismo, algo assim. O que é que vocês pensam a respeito? Eu creio que sim. Assim, esses crimes, eles são processados, é importante que a população entenda que esses crimes, eles normalmente são processados pelo próprio Ministério Público, que é uma instituição que a gente tem algumas, eu pelo menos, eu vou falar por mim que eu acho mais fácil, eu tenho várias ressalvas, em termos de coragem, a que ponto ela se investe, né, do poder de processar, e a gente também tem a questão do judiciário como um todo, até que ponto ele pega aquela questão e fala, realmente foi um crime. Depois da posse, né, do atual presidente, a gente viu que houve uma mudança na perspectiva da injúria racial para racismo, né? A gente começa a ampliar mais a questão do racismo, e agora a gente vai depender, obviamente, desses órgãos, dessas entidades que são as promotoras, né, das denúncias, que como o Ministério Público, para verificar se eles vão ter realmente a coragem, o peito de continuar denunciando. Mas eu acho que sim, mas infelizmente depende muito deles. A gente precisa dessa mudança de fato do judiciário, conectada à própria realidade social, né? O judiciário precisa realmente passar por esse processo de formação continuada para
terminar promovendo uma descolonização de pensamentos, que essa colonização é tão pesada que termina se comunicando nos pronunciamentos judiciais quando reconhece que aquele fato ali não é uma injúria, não é um crime de racismo. Você termina fazendo com que as legislações sejam utilizadas de forma simbólica. A gente precisa perceber, de fato, que há todo esse contexto de reproduzir, como Vininha trouxe aí, pensamento no sentido de que violar a dignidade do outro, atingir a subjetividade do outro, atacar a cultura do outro, a ancestralidade do outro, não é mimimi. É mimimi, não é mimimi, é perversidade, é, de fato, de respeito a essa diversidade, a gente precisa combater. Isso que a gente precisa, de fato, colocar para frente, para buscar essa construção, essa transformação de sociedade cada vez mais individualistas, que termina fazendo com que as pessoas sejam colocadas numa posição de subalternidade e se dane-se. O problema está nela, eu gozo dos privilégios, lucro diante de tudo isso, e para mim não importa. Isso que tem que ter de mudança, né? Vamos acabar com esse pensamento. Eu gostaria de dizer que a gente tem amparo, né, na legislação sobre racismo. A gente tem uma legislação, né, com amparo. A gente tem uma legislação, quer dizer, hoje a gente tem uma equiparação de entendimento, né, jurisprudencial sobre LGBTQI-fobia enquanto crime de racismo também. Mas a gente não tem nada que criminalize o machismo no dia que machismo for crime, minha gente. Eu ia querer ver. A gente tem até ampliação. Hoje se fala também a questão do racismo recreativo, que é uma expressão cunhada pelo professor Adilson Moreira, e cada vez mais mostra o desejo da sociedade em viver em um espaço que não haja essa discriminação, né? Que haja o respeito a todas as pessoas e que respeite a singularidade de cada pessoa. Eu queria só pontuar uma coisa. O que não dói em mim não quer dizer que não doa no outro. Se o outro diz pra gente que algo dói no outro, vamos parar. Para. Simplesmente para. Se causa dor no outro, eu não tenho que questionar se é mimimi, se não é mimimi, se isso, se aquilo. Causa dor no outro. Existe algo objetivo, uma conduta nossa, uma fala nossa que causam dor no outro. Para, simplesmente, é um caminho necessário, não é um caminho difícil, é um caminho necessário para para que a gente consiga adotar um pacto civilizatório, efetivamente falando, em que as pessoas não se tolerem, se respeitem. Então, vamos assumir essa responsabilidade e vamos amar, respeitar e não causar dor ao outro. A você que nos acompanhou até aqui, nosso muitíssimo obrigado. Aproveito para informar, já que falamos sobre fantasia de carnaval, isso é muito forte com questão de blackface, com elementos indígenas como fantasia, na utilização. Nós vamos fazer o nosso próximo episódio sobre o genocídio da etnia Yanomami. Nosso próximo episódio, que será após o carnaval, será a respeito disso. Responsabilização dos agentes envolvidos, o que está acontecendo efetivamente, né? Essa ação genocida praticada desde 1500, mas que se acentuou de uma forma brutal nos últimos 4 anos. Aproveite para nos seguir no Instagram, @PapoJurisCast. Estamos também no Spotify, no Google Podcast e no YouTube. Nos segue, dá o joinha, ativa o sininho para que você possa receber nossas notificações. Compartilhe o conteúdo. Se você gostou, se você não gostou, compartilha da mesma forma. Um beijo no coração, tudo de bom e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Até.